Muito bom dia, meus queridos irmãos, e visitas também que possam eventualmente estar connosco, aqueles que nos ouvem através da internet. Saudação da minha parte, que possamos passar uma boa manhã na casa do Senhor. Eu já não sei, não sou muito bom em datas e já não me lembro há quanto tempo não subi a este patamar. Depois de algum tempo, vou fazê-lo hoje, de forma muito estranha para mim, porque você já tem alguma rodagem. É a primeira vez que eu vou falar de máscara e isto vai atrapalhar um pouco, não é? Mas certamente com a ajuda do Senhor nós chegaremos ao final e trazendo aquilo que o Senhor nos confiou para transmitir a todos os irmãos esta manhã. Vamos, mesmo sentados, reclinar a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Bom Deus e Pai que estás nos céus, te queremos, Senhor, agradecer por mais um dia de sábado que tu nos concedes, por mais uma oportunidade que tu nos dás de podermos estar em presença na tua casa do Senhor, para louvar, para bendizer o teu santo nome e para também meditarmos sobre o estudo da escola sabatina, que, Senhor, tu nos possas iluminar, nos possas conduzir e possamos chegar ao fim, Senhor, desta recapitulação com ideias claras acerca do mundo que tu criaste e da crença que deve certamente animar os nossos corações. Dá-nos, Senhor, pois, a tua paz e a tua bênção em Jesus. Suplicamos e agradecemos. Amém, Senhor. Um homem subiu ao Empire State, que, como sabem, devem saber, é o edifício mais emblemático de Nova Iorque. Não é certamente o mais alto. O mais alto será neste momento o World Trade Center, não é? As torres, depois de terem caído, foram agora reconstruídas. Estas têm cerca de 541 metros de altura, mas o Empire State tem apenas 381 metros de altura. Tem 102 andares, 73 elevadores e foi inaugurado em 1931, ainda eu não era nascido. Mas qualquer pessoa que vá a Nova Iorque, dentro de tudo que possa visitar, ir ao Empire State, subir àquele edifício, é realmente uma coisa que merece ser. Então conta-se que um homem subiu ao Empire State. Eu estou a ler esta história, mas eu acho que ela tem o seu quê de realidade. Subiu ao Empire State, foi por um dos elevadores e subiu à plataforma inicial, portanto, mais acima, onde tem um espaço em que as pessoas podem contemplar toda a cidade. E então ali, como em todo lado há sempre a caça ao dinheiro, naquele espaço há muitos telescópios em que as pessoas metem uma moedinha e depois podem ver, enfim, a cidade, os pontos de maior interesse, de forma mais nítida ou mais próxima. Então, aquele homem começou a 300 metros de altura, começou a olhar para baixo com o seu telescópio e aquilo estava, portanto, situado na 5ª Avenida de Nova Iorque, uma das ruas mais movimentadas do mundo, e ele, a determinada altura, da parte de cima, conseguiu ver e disse: espera aí, este é o meu vizinho lá da minha terra. Ele tinha vindo do interior, de um outro estado qualquer, e a determinada altura ele começou a analisar em pormenor e disse: mas é ele? Eu posso dizer que isto é quase, pode ser verídico, porque quantos é que já foram ver Braga por um canudo? Tiveste mais sorte que eu nunca consegui ver. Aliás, só vi uma vez. Sabem porquê? Porque o canudo desaparecia sempre. Estava lá o espaço, mas dizem as pessoas que, olhando, portanto, também tem lá a moedinha, e olhando para o centro da cidade, que deve estar mais ou menos também mais em linha reta, também uns 300, 400 metros, que as pessoas conseguem identificar uma pessoa, portanto, se for conhecida. Então este homem olhou para o relógio, olhou para o calendário e disse: mas eu acho que é ele, vou tirar a limpo.
Passado algumas semanas, quando ele regressou à sua terra, encontrou o seu colega e disse: olha lá, tu estiveste recentemente em Nova Iorque. E dizia assim: estive. Olha, fala e tal assim. Estive nesse dia. E olha, tu às 10 horas da manhã, vamos nós imaginar, tu estavas a passar pela Quinta Avenida de Nova Iorque. Ele disse: sim. Estava, na verdade, aquele seu amigo, daquele seu vizinho. E bem, portanto, o nosso texto da lição fala os olhos do Senhor. E depois eu escolhi uma outra versão. O nosso tremensário em português disse, portanto, assumiu a mundividência bíblica. Eu fui pela versão brasileira, que acho que é mais simples, a cosmovisão bíblica. Diz que os olhos do Senhor estão quê? Estão em todo lugar. E este facto fala realmente da constante vigilância do Senhor, de Deus sobre a existência, no seu sentido, não no sentido do controle, mas no sentido da omnisciência. Quer dizer que, à mesma semelhança que aquele homem conseguiu à distância, né, lá do cima da torre, conhecer o seu vizinho, nós sabemos que o nosso Deus tem certamente um telescópio muito, muito mais potente e sabe, analisa cada um de nós. Portanto, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Portanto, estamos a falar aqui da omnisciência de Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo de todos, bons e maus, não é? Deus sabe todas as coisas. Antes de falarmos da cosmovisão bíblica, vamos falar o que é certamente a cosmovisão intelectual ou no sentido geral. A cosmovisão, em poucas palavras, é a visão do mundo. Quer dizer, cada pessoa vê realmente, analisa e vê o mundo, cada um quê? À sua própria maneira, de acordo com o seu contexto social, o seu valor académico, o seu nível familiar, a sua educação, o contexto em que ele cresceu. E então, todas as pessoas têm essa visão do mundo, mas vemos o mundo através de filtros, que são precisamente esse contexto. Nós nunca somos, o homem nunca é um ser neutro nesta questão. Como disse, de acordo com o seu background familiar, social, educacional, ele vê o mundo através de determinados filtros. Quando passamos à lição de domingo, começa já por surgir aqui uma série de filósofos. Eu não sei porque é que a direção da Escola Sabatina, particularmente o seu diretor, me escolheu a mim para falar de filósofos, porque não é uma área da minha especialidade. Quero dizer que quando estive em Colonge, nunca chumbei a disciplina nenhuma, excepto a filosofia. Mas não foi porque não estudasse, é porque eu tinha um professor que era muito exigente. E começou no primeiro dia que fizemos exames, fizemos um teste, ele chamava os alunos e, como ele era muito exigente, dava sempre notas muito, muito baixas. Sim? No liceu, portanto no secundário, foi a única disciplina que eu chumbei. Foi a única de filosofia. Porque já não está, por isso também te escolhi a ti. Bom. Mas eu vou dizer... Não, mas sem saber este pequeno detalhe. Mas eu tinha um colega que era espetacular e ele deu a melhor definição que eu jamais ouvi de filosofia. E então ele dizia: filosofia é a ciência pela qual e com a qual se fica tal e qual. E eu apoio plenamente isto. E o meu pensamento era sempre, quando o professor dizia, então o que é que diz o pensamento de... Eu virava para ele: ó, Sr. Professor, mas o que é que isso me interessa, o pensamento dele? Olha, nós hoje vamos falar de muitas coisas que parece que pouco nos interessa. Mas agora, o pensamento do que diz da Bíblia, isso é completamente diferente e nada tem a ver com a filosofia. Portanto, a filosofia para mim é o pensamento do ser humano. E esse é falho.
esse falha. O pensamento de Deus não tem rigorosamente nada a ver. Bom, É só para dizer que estou solidário contigo. É só para dizer que estou solidário contigo. Está bem, mas eu também vou dizer que a razão porque eu chumbei foi que eu desisti da aula. Nós podíamos chumbar uma disciplina por ano. E eu, porquê? Porque quando fizemos o teste e o professor, portanto, passou a entregar as notas, ele dizia, fulano tal, 4, numa avaliação de 0 a 20, levaram 4, e depois, fulano tal, 5. Monsieur Fernandes, très bom, 7. E eu então disse, não vale a pena com este homem, porque se era bom e tirei um 7, imagina, né? Eu penso que se um professor quer ser exigente, tem que dar matéria a mais, não é dar nota a menos, não é? Mas, portanto, também estou de acordo com que a filosofia é a ciência pela qual e através da qual fica tudo tal e qual, não é? Mas há aqui realmente homens que influenciam, infelizmente, o nosso pensamento ou o pensamento do ser humano. E então, um professor da Universidade de Oxford, não diz o nome dele, mas diz que apresentou a teoria de que nós, o mundo e tudo o que nos rodeia, nada disto é real. Portanto, nós estamos aqui, às vezes apalpa-me, belisca-me, né? A ver se sou eu, se estamos cá. Nós somos criações digitais, extraterrestres, com computadores superpotentes. Portanto, nós não existimos, nós somos apenas aqui umas marionetes que andam aqui pelo mundo. Portanto, há logo à partida aqui 2 teses que nós podemos já analisar. A primeira é que o universo e tudo o que nele há, incluindo nós, simplesmente existe. Esta é a concepção das pessoas. Eu acredito na evolução, eu acredito nisto porque isto existe, estamos cá. Nada criou o universo, nada o formou, ele apenas está aí. É simplesmente um facto inexplicável, não há Deus, não há deuses, não há nada divino. Os homens não gostam, pois muitos deles não gostam de pensar. Quando nós estávamos a estudar a escola sabatina, esta semana, em família, o André deu-me uma dica e falou, eu dei na escola um poeta, Alberto Queiro. Quem é que se lembra? Quem é Alberto Queiro? Nunca ouviste falar. E se eu disser Fernando Pessoa? Portanto, o Alberto Queiro usou um pseudónimo e então ele faz a seguinte análise. E a forma, eu não consigo fazer, a forma como o Filipe, como o André, explicou isso de forma tão aligeirada que eu não consigo transmitir. Portanto, mas a forma como ele fez foi muito interessante. Diz, o que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e o efeito? Eu já lá vou chegar aí. Mas, e sobre a criação do mundo, o que é que eu penso? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Um argumento tão básico não podia ser dito por um filósofo, não deveria ter sido dito por um filósofo. Por isso, qualquer cidadão comum faz essa afirmação. Eu não acredito na existência de Deus, eu nunca ouvi, ele então faz essa afirmação. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo, aqui estou. Quando ele fala aqui na relação causa e efeito, é interessante nós também partirmos agora para a filosofia, que há, portanto, uma lei muito interessante que ele menciona, que é a lei de causa e efeito, que pode deitar por terra completamente esta ideia de que nós estamos aqui por acaso. Porque essa lei da filosofia, que é a lei da causa e efeito, que diz o seguinte, toda a causa gera um efeito, todo o efeito tem uma causa. Mas nesta lei da filosofia, reparem bem o que é importante dizer. Nesta lei,
é importante que a causa seja maior que o efeito. E nós vamos buscar a ideia do relógio. Sabem que Voltaire, que foi o pai dos ateus, quando durante a noite fazia as suas cogitações acerca do universo e da origem de todas estas coisas, ele disse uma coisa que depois alguém pôs em verso. E diz: quando olho para o céu, procuro, mas busco em vão, que exista relógio e relojoeiro não. Não é? Portanto, é assim, nós temos aqui o relógio o que é? É o efeito. Qual é a causa do relógio? É o relojoeiro. Quer dizer, foi o relojoeiro que fez o relógio, não foi o relógio que fez o relojoeiro. Portanto, acreditar que o nada seja a causa, o nada não é nada. Sabem que a nível de matemática o zero é... Quanto é 0 vezes 7? Definição de nada. Uma faca sem cabo. Sem cabo. Sim? Exatamente. Ok. Portanto... Estão a pedir para eu repetir. Ok. Uma definição boa do nada é uma faca sem cabo cuja lâmina se perdeu. Se perdeu. Não existe. Não tem razão, portanto, para a existência. Assim, Alberto Queiro, que, portanto, usou este pseudónimo, era, portanto, Fernando Pessoa, ele evoluiu com o seu tempo. E depois, mais tarde, ele entendeu que, afinal, Deus intervinha também na sua vida. Quando ele disse, agora, Fernando Pessoa, não é Alberto Queiro que fala. Vamos ver se me recordo. Já sabem, de vez em quando há assim os lapsos que vêm. Deus sabe muito bem quem eu sou. E a sorte que Ele me deu é aquela em que eu melhor estou. Deus sabe quem eu sou. E alinha as suas ações numa forma que não é minha, Ele tem as suas razões. Não é? O Alberto Queiro, enfim, depois evoluiu e voltou a ser o Frei Luís, voltou a ser o Fernando Pessoa, e com este pensamento que Deus quer. Deus intervinha na sua vida. Deus, portanto, estava dirigindo, orientando a sua vida. Agora, é importante que as pessoas pensem realmente um bocadinho nisto. Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós viemos à existência? Qual é o propósito da vida? O que é que... Sabem que mesmo as pessoas que se dizem ateias, eu andei muito tempo na reportagem e nunca encontrei um ateu. Sabem que nunca encontrei um ateu. Um dia nós tínhamos uma coleção de livros, um livro sobre educação, um livro sobre saúde e depois um livro espiritual. E quando nós apresentávamos o livro às pessoas, falávamos da questão da saúde, as pessoas assinavam com a cabeça e diziam, sim, é muito interessante. Falávamos da educação, dos filhos, dos pais, das relações, muito importante. Quando eu ia buscar o livro do teor religioso, que era o Desejar Todas as Nações, as pessoas diziam, não, isso não quero, isso não me interessa tanto porque eu sou ateu. E como sabem, nós às vezes como jovens colportores recebemos a visita de um chefe, né? De um departamental de publicações, um homem mais experiente, e eu desejava ardentemente que receber uma visita desse departamental que me pudesse ajudar num momento em que argumentassem comigo qual era a resposta que ele deveria dar. E tratava-se do pastor Bueno. O pastor Bueno eram dois irmãos espanhóis, eram os dois pastores. De vez em quando eu fujo do microfone, desculpem lá. E então ele era um pouco filósofo. E então tinha filósofo e tinha um tique. Tinha assim um tique. E quando vinha, assim, veio logo uma primeira pessoa. E foi logo a primeira reação. E eu queria saber o que é que ele ia dizer. Ele disse, esse livro não me interessa porque eu sou ateu. E ele ficava assim, desculpe lá, o senhor disse que... Então começava a tocar nos olhos,
nos óculos e fitar a pessoa assim diretamente nos seus olhos também. Tu dizes que a serpente faz a mesma coisa com o passarinho, não é? Quase enfeitiçava. Então, mas o senhor disse que era? Disse, sim, eu sou ateu. Sabe, eu respeito todas as pessoas, mas eu... sim. Pronto, mas o senhor... Então o senhor disse que era ateu. Tornava a confrontar. Mas sempre com tiques. E punha o cliente nervoso. O cliente, a determinada altura, já não sabia o que havia de dizer. E a tia disse, não, mas agora vai-me perguntar. O senhor não vai responder para mim. O senhor lá no fundo, é completamente, 100% ateu. Sabe, cada um tem a sua fé. Então, chegávamos à conclusão, eu nunca vi nenhum ateu. Há uns anos, num seminário sobre a liberdade religiosa, em que nós estivemos, logo a seguir ao 25 de Abril, estivemos no Hotel Altiz, e estava o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Vasco da Gama Fernandes, foi o primeiro Presidente da Assembleia da República. E a determinada altura, ele falou, era o Dr. Pierre Lenarest que dirigia aquele seminário, e ele a determinada altura levantou-se e disse, é bom que saibam que eu estou aqui, não na minha qualidade de Presidente da Assembleia da República, mas como homem amante das liberdades, no respeito mútuo de cada um, embora eu seja ateu, graças a Deus. Não é? Isto ele disse com alguma ironia, para mostrar que todos nós somos ateus, mas depois o graças a Deus vem a seguir, não é? Mostra que as pessoas não... E eu, da mesma forma, nunca encontrei uma pessoa que fosse 100% ateia. Émile Bruner, um teólogo suíço, dizia que a maioria dos homens negam a existência do alto da cabeça, mas depois creem bem no fundo do coração. Não é? Quando se trata do intelecto, Deus não existe. Mas depois, no momento de prova, no momento de dificuldade, então é bom haver uma tábua de salvação. Valha-me Deus, exatamente. Infelizmente, a maior parte das pessoas não querem pensar. Mas, na criação, vemos Deus, portanto, onipotente, onisciente, onipresente, autossuficiente, amoroso, verdadeiro, justo, o Criador de todas as coisas. Na criação, nós também vemos um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer que o homem carrega, impresso no seu coração, alguns atributos de Deus, de pureza, de amor e de perfeição. Agora, se nós cremos num Deus que possui atributos diferentes daqueles que estão descritos na Bíblia, então a nossa visão está distorcida. E vamos fazer aqui um teste, como às vezes as pessoas... se cremos, por exemplo, entre o amor e a justiça, se cremos que Deus é amor, mas não justo, qual é o problema? Nós podemos nos tornar condescendentes com o mal, esquecendo-nos dos atributos da justiça de Deus. Se cremos que Deus é justiça, mas não amor, então o que é que pode acontecer? Tornamos pessoas impiedosas que esquecemos os atributos da misericórdia de Deus. Sabem, meus queridos irmãos, a justiça de Deus e o amor de Deus andam sempre de mãos dadas. No Salmo 85, não sei se estou a ler bem, 85, versículo 10, diz que o amor e a justiça se beijaram. Sabe onde é que se refere este texto? Onde é que o amor e a justiça se beijaram? Na cruz. Porque na cruz Deus mostra que a sua justiça, a pena de pecado não podia passar sem punição, e Deus, portanto, ofereceu o seu Filho para pagar essa pena de pecado, mas Deus mostra ao mesmo tempo na cruz que é o seu amor. O amor e a justiça se beijaram. E sabem que há muitos pais que, ainda hoje, né, já quando era jovem, não andava na colportagem, encontrava muitos pais que diziam: os meus filhos eu deixo crescer
e eles depois, mais para a frente, eles escolham aquilo que devem ser. E há pais que pensam que amar os filhos é deixá-los fazer tudo aquilo que eles querem. Eu encontrei uma vez uma senhora que dizia, sabe, olha, fez-me entrar dentro da casa dela e tinha o móvel da sala todo riscado. E disse, sabe o que está riscado? É que o meu filho começou agora a gatinhar, ele vai por todo lado, ele esgravata tudo, ele abre tudo, então abriu o armário, eram peças de louça todas partidas, estava lá tudo arrumado porque ela não queria cercear a liberdade e a capacidade daquele jovem, não é? Já em relação ao nosso Filipe, quando chegou a essa fase, nós tínhamos que amarrar, não é? Alguns pais fazem isso também, não é? Amarrávamos as portas do guarda-louça, porque aquilo que ele mais gostava era tirar a louça para trás e pôr a louça para a frente, e assim, não é? Portanto, há pais que pensam que deixando que amor é deixar fazer os filhos tudo aquilo que eles querem. E certamente hoje sabe-se que a criança, quando é corrigida, mesmo com alguma espécie de punição, não digo punição física, mas pelo menos de algum tipo de castigo, de correção, essa criança cresce quê? Mais saudável e mais seguro. Porquê? Porque ele sabe que alguém está defendendo e protegendo. Não é? Portanto, deixar os filhos crescer assim à vontade, certamente não é das melhores razões. Pois bem, não sei se já tinham ouvido falar deste nome Leibniz. Não é o teu forte, não é? Também não é o meu, não é? Mas Leibniz é um pensador, um escritor alemão do século XVII, chamado, portanto, Gottfried Leibniz. Eu vou dizer aqui mais um palavrão. Ele é um polímata. Vejam só aquilo que os irmãos estão hoje a aprender comigo. E que hoje o que eu aprendi também para passar a lição de hoje. Um polímato é uma pessoa que estuda muita coisa e que escreve sobre muita coisa. E ele era um cientista, era um homem sábio, escreveu muita coisa, em particular, escreveu a história da matemática, ele era um matemático, e a história da filosofia. E um dia ele faz uma pergunta. Alguém é capaz de me dizer qual foi a pergunta que ele fez? Qual foi a pergunta que ele fez? Porquê? Bom, então eu vou ajudar os irmãos. Porquê que há algo em vez de nada? Ai, carradas, não é? É uma frase, é uma interrogação mesmo de um filósofo. Porquê que há algo em vez de nada? O filtro deste homem estava completamente desfocado. Como é que nós, nos textos que vêm no nosso termensário, podemos responder a este homem, este filósofo Leibniz, melhor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os irmãos já repararam como é que a Bíblia começa a falar? Nós temos tantos conceitos bíblicos. Será que a Bíblia fala, em primeiro lugar, da redenção? Fala da queda? Fala da vinda de Jesus? Fala disso? Do que é que a Bíblia vai falar logo no começo? Eu já disse, o começo. Sabem que a palavra Gênesis, o livro de Gênesis, quando os primeiros judeus começaram a compilar a formação daquilo que seria mais tarde a Bíblia, quando chegaram ao livro de Gênesis não puseram título nenhum, porque ele começa assim: no princípio, Gênesis, nem título tem, no princípio, e então é assim, no princípio, Deus. Estão a ver lá? A Bíblia começa assim: no princípio, Deus, que criou os céus e a terra.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há. Adorai aquele que fez o céu e o mar, e as torres, que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu gostaria de dizer aos meus queridos irmãos, vou fazer uma pergunta. Conhecem alguns outros textos que façam este encadeado de frase, que fez a terra, os céus, a terra e o mar? Ele aparece quando? Já lemos? Aparece no mandamento, no 4º mandamento. Portanto, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E volta a aparecer quando? Nas 3 mensagens angélicas. Isto quer dizer, sabem o quê? Que se os homens guardassem o mandamento do sábado como mandamento de Deus, não havia lugar para ateus, não é? Porque todos eles iriam acreditar, como deveriam, portanto, no poder criador de Deus. Depois temos, em Jó tem uma passagem muito interessante, mas pergunta às alimárias. As alimárias são os animais irracionais, não é? Os animais mais humildes, não é? E cada um deles te ensinará. E às aves dos céus, e eles te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Sabem, a terra fala. Quando eu estive nos Açores e passamos lá por um sismo muito grande, houve um homem que era um poeta, um irmão nosso que era poeta, e ele escreveu uma coisa muito interessante, que é um exercício que eu já fiz aqui, mas não é isso que eu agora quero salientar, que era a hora em que se deu o sismo. Ele dizia assim: na torre da igreja, às 3h30, há 10 minutos soara. Vá lá, faça o exercício outra vez. Que horas era? 13h40. Às 4 menos 20. Quando se ouve de repente um ronco que falava a gente, forte ignara, a voz da terra falara. Quer dizer, ignara é inerte, estúpido, não tem... Até a própria terra fala. E as pessoas que não eram crentes, havia irmãos nossos que estavam juntos, de familiares que não eram crentes, diziam: isto é o fim do mundo, isto é o fim do mundo. Estão a ver como a terra também fala? E diz mais ainda: e até os peixes do mar te contarão. Meus queridos irmãos, há poucos dias, quando quiser, cortem-me o microfone, que eu termino. Mas aqui há dias, em família, arranjamos uma promoção, fomos ver o oceanário. Já não ia há muitos anos. E é muito agradável ver aqueles animais que, no fundo, é respeito, mas que têm uma beleza, um porte, uma forma, uma elegância, que são os tubarões, não é? Eles passam de um lado ao outro. E nós é tão bom ver os tubarões, não é? Por trás daquele vidro potente, não é? Mas ficamos fascinados que, a determinada altura, numa zona com uma luz muito tenue, havia uma espécie de algas transparentes, que balançavam assim pelo ar e que afinal eram peixes. Meus queridos irmãos, eu não deixava de ver aquilo, porque aquilo movia-se tal e qual, como se fosse uma espécie de um cavalo marinho, né? Mas todo transparente, mas não era uma alga, era um peixe que se alimentava, que se reproduzia. É uma coisa extraordinária. Quem não entende estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Um dia li também que era muito difícil encontrar um astrónomo que seja ateu. Disse bem astrónomo. Espero bem que os irmãos saibam o que é um astrónomo, o que é um astrólogo. Os irmãos sabem o que é a diferença entre a astrologia e a astronomia? Espero que saibam. É assim, a astronomia é a exploração dos astros pelo homem. A astrologia é o contrário, a exploração dos homens pelos astros. Pronto, mas eu achei muito interessante que tinha lido que não havia, que era muito difícil encontrar um astrónomo que tivesse sido ateu. E um dia havia o Dr. Máximo Ferreira, que era um homem que aparecia muitas vezes na televisão, quando havia fenómenos de cometas, ele sempre explicava aquilo. Ele trabalhou no planetário em Lisboa, acompanhei-o. Um dia nós, os jovens, fomos acampar
em Constança, na cidade de Constança. Ele era presidente da Câmara de lá, porque fez lá um observatório, porque Constança era um dos pontos com menor luminosidade, né? E então era um homem extraordinário. E um dia ele foi entrevistado na televisão, e entre muitas coisas que faziam perguntas acerca de estrelas, disto, daquilo, daquilo, tinha explicação para tudo. A determinada altura o locutor fez a pergunta: o senhor acredita em Deus? Ele disse sim. E a resposta ficou ali. Ele não desenvolveu mais. Mas eu percebi uma vez mais que aquilo que eu tinha lido há pouco tempo, há muito tempo atrás, é realmente verdade. E sabem porquê? Porque os céus declaram a glória de Deus e eu firmemente anuncio as obras das suas mãos. Tenho que ir resumindo. Agora, a cosmovisão bíblica. Enfim, nós vemos as coisas de forma, como disse há pouco, de forma neutra. E se um ateu olha para o arco-íris no céu e não vê mais nada de quê? Do que uma coisa natural. Mas se for um crente, uma pessoa que acredita realmente no poder criador de Deus, ele vai ver não apenas um fenómeno natural, que é a refração, portanto, da luz, mas também a reafirmação da promessa de Deus de não destruir novamente o mundo com água. E eu creio que todos nós, que somos crentes, quando vemos um bom arco-íris se desenvolvendo diante dos nossos olhos, que sentimos cá dentro, ali está o arco, um arco da promessa, que o mundo não voltaria a ser destruído com água. E por fim, meus queridos irmãos, adorai o Redentor. Por mais crucial que a doutrina da criação seja para a nossa fé, ela não aparece sozinha, especialmente no Novo Testamento. Muitas vezes ela vem acompanhada, mesmo indissoluvelmente ligada à doutrina da redenção. Quer dizer, meus queridos irmãos, é importante nós acreditarmos num Deus Criador. Mas se for só isso, também, então, se nós fomos criados por Deus, depois não aconteceu mais nada, quer dizer, nascemos, vivemos, crescemos, envelhecemos e depois morremos e depois a nossa carcaça, como diz o termensário, é lançada assim como se fosse para a berma da estrada. É bom nós sabermos que um Deus interage connosco, que é um Deus criador, mas que depois não nos abandonou, que nos deu o quê? Uma lei que não salva, mas que é um guia seguro e que contribui em muito para a nossa felicidade. Sabem porquê? Porque quanto mais nós guardarmos a lei dos mandamentos, que não salva, mas mais felizes nós somos, mais felizes fazemos os nossos semelhantes, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país, etc, etc. Pois, eu vou terminar, agora sim. Dentro desses filósofos, há uma outra vertente também, que são os nihilitas. São aqueles que acreditam em nada, isto é tudo um caos, nada disto é real, nada disto existe. E é o nosso mensário que nos faz menção disso. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, diz o seguinte: estou absolutamente convencido que, em última análise, as câmaras de gás de Auschwitz e de Treblinka não se formaram ou foram preparadas não no Ministério Político ou Militar em Berlim, mas nas mesas de aula de cientistas e filósofos nihilitas. Uma definição que encontrei, Gerson de Rodrigues, poeta e pensador, que diz o seguinte: o nihilista flerta, quer dizer, namora, com o suicídio e deita-se com a morte. E em sonhos lúcidos de reflexões filosóficas, vê-se afogado no oceano do conhecimento
e sufocado numa overdose de solidão. Então o nihilita abraça o nada e deita-se sozinho, contemplando a sua insignificância perante o cósmico, ou perante o cosmos. Que tétrico, que deprimente, que trágico. Meus queridos irmãos, é bom nós acreditarmos num Deus que nos criou, mas que não nos deixou entregue ao nosso próprio destino, que nos deu orientações, que nos deu uma lei que nos conduz, que nos guia. E, meus bons irmãos, é bom que nós saibamos que nós não estamos lá. Não estamos aqui por acaso. Um dia, o Senhor Jesus virá. Sabem que é importante nós sabermos de onde vimos para sabermos para onde vamos? Muito rapidamente, há uns anos atrás, uma série que passou na televisão que eu não vi. Era a sexta-feira à noite, que era a série Raízes, que era a vida das pessoas que queriam saber o seu sentimento de pertença, de onde é que vinham, quem eram, as suas famílias. Então, eles queriam saber realmente quem eram. E era importante, para saber realmente o que são e para onde vão, saber as suas origens. Meus queridos irmãos, se nós vimos de Deus, é a nossa origem, qual é o nosso destino? É para Deus que nós vamos. Se nós vimos de baixo, mais baixo ainda iremos. Nós estamos cá, mas um dia nós estaremos lá. E então, certamente que poderemos adorar o nosso Deus, como diz o nosso termensário. Adorar o nosso Deus, juntamente com aqueles remidos, com aqueles anjos que não caíram, com todos os outros mundos que não conheceram o pecado, e podermos louvar juntamente com eles o nosso Deus por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, meu sincero desejo. Amém.